Alice Mackenzie foi assassinada nas primeiras horas de 17 de julho de 1889 e imediatamente surgiram especulações de que sua morte poderia significar o retorno de Jack, o estripador, após uma ausência prolongada nas ruas de East End de cerca de 9 meses. Bem-vindo ao É Tudo Vintage, seu canal de histórias e fatos dos séculos passados. No vídeo de hoje falaremos mais sobre um assassinato de Whitechapel e que supostamente poderia ter sido obra de Jack, o estripador. Inscreva-se no canal e deixe o seu like caso assuntos como esse interessem você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que nosso conteúdo chegue em outros lugares. Vamos começar! O corpo de Alice Mackenzie é encontrado. Às 12 horas e 50 minutos do dia 17 de julho de 1889, o policial Walter Anders encontrou o corpo da prostituta local Alice Mackenzie deitado perto de um poste de luz em uma calçada de Castle Alley, perto de Whitechapel High Street. Sua saia havia sido puxada para cima e havia sangue sobre sua coxa e abdômen que, ao que parecia, vinha de um ferimento em zigue-zague, embora bastante superficial, que ia logo abaixo do seio esquerdo até o umbigo. O cirurgião da polícia divisional Dr. George Baxter Phillips foi convocado e, após examinar o corpo, declarou a vida extinta. Passaram-se várias horas até que o corpo fosse identificado. Entretanto, uma descrição circulou nos jornais, incluindo o The Western Times, que publicou a descrição na quinta-feira, 18 de julho de 1889. Abre aspas. A vítima do assassinato tinha cerca de 45 anos de idade e cerca de 1,60 m de altura. Ela tinha cabelos e olhos castanhos e uma pele clara. Acredita-se que ela tenha sido da classe infeliz, mas ainda não foi identificada. Ela usava um corpete vermelho remendado embaixo do braço e uma saia marrom. Ela também usava uma nágua de linho, meias pretas, botas abotoadas e um chale paisley, mas sem chapéu ou gorro. Uma peculiaridade na descrição pode servir para fins de identificação. Parte da unha do polegar da mão esquerda é deficiente. Fecha aspas. A reportagem também menciona que um cachimbo de barro havia sido encontrado próximo ao corpo da mulher. Na mesma edição, o The Western Times informou que a mulher havia sido identificada mais tarde no dia do assassinato. Abre aspas. Várias horas se passaram antes que a mulher fosse identificada, mas um homem chamado John McCormick se apresentou durante o dia e a reconheceu como Alice Mackenzie, com quem ele viveu por 6 ou 7 anos, e que por algum tempo se alojou com ele como sua esposa em uma hospedaria comum de Gun Street, mantida por um homem chamado Tempany. McCormick afirmou que não sabia se a falecida era casada e que o motivo dela ter saído ontem à noite foi que eles tiveram uma pequena briga e que ela nunca tinha, que ele soubesse, saído tarde da noite anteriormente. McCormick fala dela como uma mulher trabalhadora e parece muito chateado com a ocorrência. Fecha aspas. McCormick também explicou que o cachimbo pertencia à falecida que, então ele testemunhou no inquérito subsequente sobre sua morte, fumava muito e usava um cachimbo de barro. De fato, sua propensão ao tabaco a levou a ser conhecida como Clay Pipe Alice, no distrito. Dr. Phillips relatou mais tarde que o ferimento da mulher não lhe sugeriam que isso fosse obra de Jack, o estripador. Houve, no entanto, desacordo sobre se o assassinato da Alice Mackenzie marcou o retorno do estripador. James Morrow, que havia assumido o cargo de comissário de polícia de Sir Charles Warren, chegou ao local do assassinato pouco depois das 3 horas. Mais tarde naquele dia, ele informou ao Ministério do Interior que todos os esforços serão feitos para descobrir o assassino, que, estou inclinado a acreditar, é idêntico ao notório Jack, o estripador do ano passado. O Dr. Thomas Bond, que examinou o corpo de Alice Mackenzie no necrotério, também era da opinião de que os ferimentos sugeriam que este era um outro assassinato do estripador. O Dr. Phillips, por outro lado, opinou que os ferimentos não eram graves o suficiente para sugerir um assassinato no estilo Jack, o estripador. Robert Anderson, que estava de férias no momento do assassinato de Alice Mackenzie, mais tarde foi inflexível e esse assassinato não foi obra do estripador e afirmou que o assassinato de Alice Mackenzie foi por outra mão. Anderson também sugeriu que Monroe mais tarde mudou de opinião e passou a acreditar que seu assassinato foi um assassinato comum e não um trabalho de um maníaco sexual. No entanto, na época, a população do distrito como um todo começou a se sentir desconfortável e a imprensa certamente aumentou a pressão com sugestões lúgubres do retorno do estripador. Em 20 de julho de 1889, o East London Observer relatou que, abre aspas, o demônio assassino está em seu trabalho terrivelmente medonho novamente. Inúmeras canetas são tomadas novamente para escrever os detalhes de um crime misterioso
misterioso e horrível em Whitechapel, e o coração da nação é novamente atormentado por histórias revoltantes de assassinato e mutilação. Mas o que há de novo a ser dito? Tudo está na mesma linha com a série de atrocidades bárbaras do ano passado. Tão quase, de fato, o crime se compara com seus antecessores medonhos que, para todos os efeitos, poderíamos também arrancar dos jornais daquela data uma ou duas colunas descrevendo um dos assassinatos do ano passado. Altere um nome aqui, uma rua ali, e a triste história se completaria. Fecha aspas. O jornal passou a relatar que, ao descobrir pela primeira vez a forma de bruços da vítima, o policial Anders presumiu que a mulher foi o pior para a bebida, ou um dos párias que frequentavam todas as noites o beco em busca de um abrigo. Ao desligar a luz, ficou horrorizado ao encontrar uma mulher deitada de costas com um terrível corte na garganta. O artigo também forneceu uma descrição não muito lisonjeira da via onde ocorreu o assassinato de Alice Mackenzie. Abre aspas. A cena do assassinato é provavelmente um dos bairros mais baixos de toda West London, e um local mais adequado para o terrível crime dificilmente poderia ser encontrado, por causa da má reputação desse lugar em particular e a ausência de qualquer habitante nas imediações. A viela do castelo, que fica a menos de 400 metros das cenas dos outros assassinatos, é composto principalmente de oficinas e tem cerca de 180 metros de comprimento. A própria via está bloqueada dia e noite com carroças e coisas de comerciantes e carrinhos de mão, enquanto do lado oposto às oficinas ou armazéns há um muro alto e morto, acima do qual, porém, estão as janelas de algumas casas de habitação. Essa viela, que é acessada por uma passagem de não mais de 1 metro de largura entre os números 124 e 125 da estrada Whitechapel, é totalmente isolada da vista da estrada principal e dificilmente seria observada pelos transeuntes comuns. No final da passagem estão a Board School e os lavabos da Whitechapel, e a via, a partir desse final, leva às ruas de Newcastle e Wentworth, ambas ocupadas principalmente por judeus estrangeiros e frequentadores de hospedarias comuns. Embora as casas nessas ruas sejam densamente povoadas, as pessoas geralmente entram nelas pelo lado de Spitalfield, especialmente à noite, devido à natureza escura e solitária do Castle, bem como a má reputação que sempre teve entre a parte respeitável dos habitantes. Fecha aspas. A polícia parece ainda ter sido da opinião de que o assassino estava alojado numa das casas comuns da zona e foi feita uma busca a esses estabelecimentos, embora nada tenha acontecido. O consenso geral entre a polícia e entre os historiadores dos estripadores de hoje foi e é que Alice Mackenzie não foi vítima de Jack o Estripador, mas, como o East London Observer deixou bem claro, essa certeza certamente não foi compartilhada pela maioria daqueles que moravam na região. Abre aspas. O assassino, por causa da estreiteza e complexidade das vias ao redor, não teria dificuldade em escapar sem ser observado. E se, como se acredita, ele residir em uma das dezenas de casas comuns ou pequenas casas quase a poucos passos do local onde o ato foi cometido, ele não teria dificuldade em esconder sua identidade depois de fugir. O caráter da mulher, a natureza dos ferimentos e a cena do crime naturalmente conectam esse assassinato com os 7 assassinatos semelhantes do ano passado. Fecha aspas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos logo. Até mais.